Essa foi a primeira. Depois teve, assim, as discussões e as coisas do dia a dia, mas não tinha mais não teve mais essa agressão física. Nossos 2 primeiros anos de casamento foi legal. Aliás, tivemos bons momentos, assim. Eu estava vivendo um sonho, eu estava formando a família, eu queria muito ser mãe. No nosso aniversário de 2 anos de casamento, ele me deu um presente que minha vidinha, que era a nossa cachorrinha, a Meg. Então eu comecei a aprender a ser mãe, né, sendo mãe de cachorro ali. Então a Meg nos aproximou mais, assim, era legal, foi bom, tirando o ruim, tirando a parte que não era boa, estava legal. E e aí, volto na parte do bendito do caminhão lá atrás, que aquela pessoa, tinha se comprometido a tirar o caminhão do meu nome, e e assim não fez. Por que que eu não ia, repito, eu não ia contar essa história desse primeiro relacionamento, porque é uma coisa que me machuca muito. Eu acho que me machuca mais do que o segundo, que teve agressão, que teve o sonho, né, podado. Que teve tantas coisas chatas, mas eu acho que esse primeiro eu queria deletar da minha vida, eu queria deletar. Eh, Enquanto minhas amigas estavam estudando, estavam saindo, estavam vivendo a adolescência, a juventude, eu estava trabalhando dia e noite, cuidando de uma pessoa, enfim, em troca de nada. Eh, Praticamente minha juventude foi roubada, isso que eu vejo hoje, mas eu não consigo apagar, né, faz parte da minha história. E teve esse bendito desse caminhão. Então, assim, aqui eu assumo a minha falha. Porque quando nós começamos o relacionamento, obviamente, que ele sabia, né, que eu tinha tido esse relacionamento e tal, mas eu não contei desse bendito desse caminhão que ainda estava no meu nome. Então eu omiti essa informação. Eh, Só que a verdade sempre aparece. Talvez se eu tivesse falado no começo, teria evitado muitas coisas. E deixei, porque eu confiei que essa pessoa fosse tirar realmente ali dali 1 mês, 2 meses no máximo. Só que aquela chantagem emocional: "Ai, eu tô doente, ai, eu vou morrer, ai, não consigo tirar agora, ai, não tem no nome de quem pôr", e eu perdi a minha carteira, né. A pessoa levou tantas multas que eu acabei perdendo minha carteira e obviamente que o meu, na época, marido, descobriu, obviamente: "Ué, por que que você perdeu sua carteira?". E aí descobriu que tinha esse bendito desse caminhão. Então esse caminhão foi o meu tormento, assim. Se o arroz queimasse, pronto, a culpa era do bendito do caminhão, porque você mentiu. Se chovesse, não, mas é porque você não tirou esse caminhão do seu nome. Então tudo era esse caminhão, tudo, tudo foi esse caminhão. Levou um tempo, mas a pessoa lá tirou do meu nome, enfim, mas ficaram, né, as marcas do caminhão. Então, assim, eu reconheço, ali foi eu omiti essa informação, não por maldade, jamais, jamais, até porque eu queria apagar aquilo e eu deveria ter falado, mas aquele caminhão foi o tormento. Me lembro da assim, tiveram daí as agressões mais verbais mesmo, né. Mas, tiveram 2 episódios que também marcaram bastante, que foi, na época eu trabalhava no banco, eu tinha um colega de trabalho, ele era uma pessoa muito simples, uma pessoa, assim, muito querida, ele era deficiente visual até, e foi o aniversário dele. E naquela época, acho que não tinha, as redes sociais ainda era restrita, né, a gente tinha ali uma rede social, não sei se posso falar o nome. Eh, Tinha uma rede social, eu não podia, né, vale ressaltar que o meu ex-marido, ele não me deixava ter redes sociais, então tinha que ser juntos. Eu sou de Curitiba e em Curitiba tem um Clube da Alice, nem sei se tem até hoje, mas naquela época tinha. Então era como se fosse uma rede que você podia lá encontrar serviços, você podia encontrar várias coisas, mas era restrito para mulheres, então você só podia entrar naquele clube se fosse mulheres. Como eu não podia ter uma rede social, a nossa rede social era juntos,
E eles não aceitavam rede social de homem, né? Eu não conseguia ter me associar a esse clube. Então eu ficava super chateada porque eu queria. Aí eu ficava chateada porque eu queria entrar lá e ver coisa de maquiagem, eu queria ver coisa de casa, mas era uma rede que era do casal. Não acho que tenha nenhum problema. Enfim, eu não podia ter, imagina, para que eu tenho rede social e para conversar com outros, e não, é só essa, é aqui e tal. E esse colega de trabalho, ele fez aniversário e nós da agência demos um presente para ele e escrevemos um cartão, né? Cada um lá escreveu uma mensagem no cartão. E eu lembro que eu escrevi uma mensagem assim, ai, parabéns, tal, uma piadinha. Jesus te ama e eu amo um pouquinho. Uma coisa assim, nem me lembro o que foi. E esse menino, ele tinha, né, nós éramos amigos na rede social, minha rede social, que era com o meu ex-marido, e ele postou esse cartão, agradecendo, nossa, muito obrigado, né, o pessoal do trabalho, fiquei muito feliz, enfim. Ele era um menino muito querido, assim, um menino muito simples, um menino, poxa, que tinha deficiência visual, uma pessoa bem querida e tal. E eu jamais escrevi com maldade, até porque ele tinha um relacionamento até homoafetivo, ele era casado com outro rapaz que trabalhava na agência também, e, enfim, jamais, de maneira alguma, escrevi com algum intuito. E ele postou. E eu lembro que o meu ex-marido chegou em casa, mas roxo de raiva, assim, ele falou: "Que palhaçada foi essa que você fez hoje?" Eu falei: "O que que eu fiz?" Ele: "Me dá teu celular aqui." E ele pegou meu celular e quebrou meu chip e jogou meu celular. E eu não estava entendendo. Aí que ele falou: "Você escreveu pro cara que você ama ele." Eu falei: "Eu não escrevi nada." "Você escreveu? Olha aqui o que que você escreveu." Eu falei: "Não, eu só fiz uma brincadeira. Jesus te ama e eu amo um pouquinho." Era uma coisa assim. E ele ficou muito bravo. E eu lembro que ele saiu chutando porta e eu atrás, super nervosa: "Não, calma, espera, não foi isso, desculpa, desculpa." Isso, aquela velha história, né? "Não, perdão, a culpa é minha, eu não deveria ter escrito e foi." E aí, de novo, né? Veio várias agressões ali, verbais, enfim. E, foi triste, assim, foi porque eu lembro que parecia que eu estava sempre pisando em ovos, porque eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que magoasse meu ex-marido. Eu não queria nunca provocar ele, nunca. Então, assim, eu tinha que tomar muito cuidado. Então, você estava falando com a minha mãe, com quem que você está falando? Por quê? E minha mãe também, ela não me ajudava nesse sentido, assim, porque ela nunca, acho que as mães sabem, né? Ela nunca tratou ele da forma que ele gostaria de ser tratado, como um príncipe. A minha mãe meio que deixava ele de lado e ele não gostava desse tratamento que ele recebia. Acredito que era isso. Então, fui, né? Apesar de eu ter já dificuldade com a minha mãe, por conta da minha infância, me afastei mais ainda. Então, eu e minha mãe, a gente já não tinha mais aquela proximidade, assim. E foi passando, e nesse meio tempo eu também estava tentando engravidar, não estava conseguindo, então eu me culpava muito. Ele tinha ficado doente, né? Ele estava passando por um processo de tratamento, e eu querendo ter um filho, porque eu achava assim, o filho vai salvar meu casamento, porque no fundo, eu acho que eu sentia que aquilo não estava bem, não estava bem, sabe? É, era eu não tinha um parceiro, assim, eu tinha um militar dentro de casa. Eu tinha, na verdade, sempre uma pessoa que ditava as regras e, e era complicado. E eu tentando engravidar, não estava conseguindo, ficava muito triste, muito mal, achando que, de novo, poxa, por que comigo, né? Deus não gosta de mim, queria tanto ter um filho, queria tanto ser mãe, e eu não conseguia. E tentava e nada. Não tinha nenhum problema, também tinha feito os exames, também não tinha nenhum problema, enfim. Mas eu queria, porque na minha cabeça era aquilo que ia salvar meu casamento, que já não estava bem. E aí veio, eu acho que a, a gota d'água. Eu acho que foi a gota d'água para ele, que estranhamente não foi para mim, porque eu sofria agressão
mas eu me senti culpada. É, eu tinha um problema, era verão, eu me lembro, foi mais ou menos a 14 de janeiro, estava muito quente, e eu estava com a pressão muito baixa, era um domingo. E naquela época eu estava fazendo, eu tinha feito uma outra faculdade, que depois eu fiz uma primeira faculdade, depois passei na federal, fiz a outra, e em paralelo estava fazendo a pós. Aqui também eu acho que foi uma outra falha minha, depois ele que me falou isso. Inconscientemente eu acho que eu procurava coisas para fazer para não ir para casa, porque eu tinha, não era medo, mas aquele negócio que era tanta cobrança dentro de casa, tanta cobrança, que eu procurava coisas para fazer. Então, eu estava fazendo uma faculdade, terminando mais uma faculdade, em paralelo fazendo uma pós também. E eu estava muito cansada, trabalhando em banco, super pressão, fazendo pós, fazendo uma outra faculdade. E ele queria fazer caranguejo para os amigos, para os pais dele estavam em Curitiba, né? Os pais dele não eram de lá, mas iam sempre para lá. E ele queria fazer esse caranguejo. E eu estava muito cansada, mas eu não queria falar, não. Poxa, né? Ele queria, então vamos fazer e tal. Alugamos a churrasqueira do prédio e, enfim, fizemos a tal do caranguejo. Só que eu não estava me sentindo bem. Eu estava muito mal mesmo, assim. Talvez por conta do calor, pressão baixa e tal. E, e eles homens, começaram a beber, e aquela coisa, não queria mais ir embora, queria ficar, e conversa daqui, conversa de lá. E você olhava para as mulheres e você via que elas estavam incomodadas, querendo ir embora, cheio de coisas para fazer, a maioria ali com filhos. Estávamos mais ou menos uns 6 casais, mais os pais dele. Enfim, e ele, toda vez que ele bebia, ele ficava agressivo. Então, assim, o álcool, né, mostrava um outro lado dele. Ele tinha essa coisa mais agressiva, mas, assim, o álcool aflorava de um jeito muito chato aquilo. E eles estavam bebendo, então, quando ele bebia, ele ficava muito chato, agressivo, é, dono da razão, enfim. Ele estava na ocasião com o irmão dele, né, alguns amigos, e foi esse caranguejo. E eu disse para ele assim: ah, eu vou, né, estava na churrasqueira, e eu disse para ele: bom, eu vou lá para casa para ver como tá a Meg, daqui a pouquinho eu volto. Quando eu fui lá, falei para as meninas, né, para as mulheres que estavam lá: eu vou em casa ali, eu já volto. E eu realmente não estava me sentindo bem, e eu fui. E eu cheguei, eu encostei, brinquei um pouquinho com o cachorrinho e tal, e eu encostei na cama e eu simplesmente dei um cochilo, eu apaguei. Talvez a pressão estava tão baixa que eu apaguei. Isso foi coisa de 10, 15 minutos. Quando ele entra, mas metendo o pé na porta, mas gritando, dizendo: que você deixou todo mundo lá e veio dormir? Eu disse para ele: nossa, eu não estou me sentindo bem. Ah, que frescura é essa? Porque toda vez que eu vou fazer as coisas para os meus amigos, para minha família, você faz isso. E, e nisso já entrou a mãe dele, né, trazendo as coisas da churrasqueira, porque o que aconteceu? Já era tarde, isso já deveria ser umas 6 horas da tarde. Então o pessoal já queria ir embora. Um domingo, 6 horas da tarde, né? A galera já queria, as mulheres queriam ir embora e os homens, como estavam bebendo, estavam mais animados, queriam continuar. Eu disse para ele: não, eu não vim dormir, eu só realmente eu encostei aqui. E ele ficou muito bravo, e ele xingava, e ele metia pé na porta e tal. Aí eu fui na churrasqueira, quando eu cheguei lá, eu disse para as mulheres: "Ah, vocês me desculpem, eu fui lá para casa, acabei demorando." Elas: não, a gente já está indo embora. E realmente estava todo mundo já indo embora. E aí a galera foi embora, o pessoal foi embora, nós pegamos as coisas da churrasqueira e fomos para a casa, né? Voltamos para casa. E, e ele muito bravo. Ele estava assim, fora dele mesmo. Esse dia ele estava transtornado. E aí ele me xingava, e ele gritava, e ele dizia que eu tinha estragado o domingo dele, que eu tinha estragado a festa dele, que eu fazia ele passar vergonha na frente dos amigos, que eu justifiquei eu ter deixado ele lá. E aí entramos dentro de casa e ele começava a gritar demais, gritar demais. O pai dele sentou no sofá e ficou quieto. E a mãe dele estava na cozinha. E eu fui pro quarto, eu pego minha cachorrinha e brinco aqui, conversando com minha cachorrinha, e ele gritando, e ele alterado, e ele tal. E aí a mãe dele começa a chorar. É, E quando a mãe dele começa a chorar, ele entra no quarto e ele puxa meu cabelo,
me arrasta até a cozinha, ele diz assim: "Você tá fazendo a minha mãe chorar". Eu falei: "Mas eu não tô fazendo nada, você que tá gritando". E ela chorava muito, ela estava bem nervosa, assim, eu acho que não sei o que trouxe pra ela ali, o que remeteu, enfim, era o filho dela, mas ela também não estava gostando. E eu disse pra ele: "Mas você que tá gritando, você tá assustando ela, você tá assustando a Meg, você tá me assustando". E nisso ele vira e me e e e ele era bem forte, não era grande, mas ele era um cara forte, né. E ele, com o cotovelo, me dá um murro e meu dente cai, meu dente da frente. Então, aquilo começou a jorrar sangue e eu fiquei com o dente pendurado, e aí a mãe dele já estava nervosa, e aí, enfim, aí a hora que ele viu, ele aquietou. E aí eu, obviamente, minha boca entortou e eu fiquei desesperada, e aí os pais dele falou: "Não, vamos para o hospital", enfim. E eles me levaram, o pai e a mãe. Eu cheguei lá, tive que fazer o enfim, ainda bem que foi rápido, eu consegui implantar o mesmo dente, coloquei alguns o dentista lá colocou um ferro para segurar, enfim. Foi a pior situação da minha vida, assim. Foi horrível, foi horrível.